Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou Maria Aparecida Marques, bem-vinda ao meu canal Social Mestre, o canal que eu falo sobre posicionamento nas redes sociais. Bom, e o assunto de hoje é sobre os 3 passos que você precisa dar para ser bem posicionada numa rede social como o Instagram. E para falar sobre esse assunto, eu vou trazer aqui, eu chamei de 3 passos, mas seriam 3 partes do processo que você precisa desenvolver dentro da sua comunidade, dentro do seu perfil, para que as pessoas consigam reconhecer em você aquilo que elas buscam, aquilo que ela precisa. E a primeira coisa que eu destaquei aqui é a escolha das cores e, né, para compor o seu brand e a escolha dos elementos visuais para compor o seu brand. Por quê? Porque as cores são tão importantes? Porque as cores, elas transmitem algo, elas expressam algo. Então, antes de mais nada, você precisa entender o que é a sua marca, o quanto você interage com o seu cliente, né? O quanto ela é importante para o seu cliente, você vai conseguir demonstrar isso através das cores que ela transmite, né? Por exemplo, se você é uma empresa de diversão infantil, né? Aluga aparelhos, brinquedos para diversão infantil. Será que a sua cor deverá ser dourado, prata, preto, entende? Outra cor, azul, verde. Será que essas cores transmitem o que uma empresa que aluga playground, ela transmite isso? Essas cores? Não, né? Uma empresa que tem alegria, diversão, né? Ela precisa de cores vibrantes, como o laranja, que é justamente alegria, o amarelo, que traz essa força do brilho. Ah, o azul pode ser um azul, mas cuidado com os tons de azul, né? Que o azul ele um pouco mais escurinho, mas não tão dark. Ele dá essa força de confiança, né? Transmite confiança e às vezes as pessoas, os pais que vão alugar os instrumentos de você, eles precisam reconhecer uma certa confiança em você, de que seus produtos são sempre revisados, que tem selos de garantia, né? É, e também essas cores do roxo, que traz também essa coisa do imponente, né? De ter qualidade, né? De ser bem reconhecido. Então, as cores, elas falam muito sobre o seu produto, o seu serviço. Então, a gente deve tomar muito cuidado quando a gente for construir o nosso brand, construir nossa marca. As cores, elas são importantes sim, e elas não podem depender dos nossos gostos pessoais, porque se as cores forem depender do nosso gosto pessoal, a gente pode incorrer ao erro, né? A gente pode cometer o erro de escolher uma cor que não fala sobre o nosso produto, o nosso serviço, certo? Um outro ponto importante que eu coloquei nesta primeira parte é a escolha do elemento, né? É sempre bom a gente ter elementos que falam sobre nós. Elementos que as pessoas, quando batem o olho, né, depois de tanto você martelar, elas vão olhar aquele objeto e vão lembrar: ah, é a Maria que fala sobre marketing digital, que fala sobre posicionamento na internet, né? Eu, por exemplo, eu não tenho um elemento, um objeto em si, eu não desenvolvi ainda, mas eu chamo todo mundo de posicionada, porque eu quero justamente falar para as pessoas que querem se posicionar nas redes sociais, principalmente mulheres. Então, eu chamo as mulheres que me seguem de posicionadas. Esta é uma forma, um elemento que eu encontrei de trazer aproximação das minhas seguidoras com o assunto que eu gosto de abordar. Outra coisa também que eu desenvolvi para uma cliente, né? A Valmiri, ela trabalha com desenvolvimento humano, só que através de baralho cigano, né? Ela faz consulta ao baralho cigano, né? A pessoa se consulta com ela, ela faz a consulta ao baralho cigano e ela vai vendo quais são as áreas que estão trancadas, áreas que estão que tem possibilidade de crescimento e o que, que a pessoa está deixando de fazer para não conseguir conquistar, alcançar aquilo que ela deseja, né? Então, é uma operação de consulta ao baralho cigano.
E ela também tem o serviço de organizer. Então, ela ajuda a destravar a sua vida também através da organização, porque elementos desorganizados atrapalham o nosso desenvolvimento, né? E isso é bem forte, até tem na China, se eu não me engano, tem algum elemento que fala sobre isso, que quando a gente tem alguma coisa que tranca a nossa porta, que está desorganizado, que está em frente à nossa porta, a gente impede de que coisas boas e coisas novas entrem na nossa vida. Então, é essa parte de organização e de desenvolvimento, de desabrochar, né, de trazer a pessoa, né, fazer a pessoa crescer, a gente chegou à conclusão que o elemento dela era borboleta. Borboleta é um elemento bem forte na vida dela, porque ela ajuda a pessoa a sair desse casulo, a desabrochar, né? E então ela começou a utilizar muito o elemento de borboleta e as pessoas conseguiram reconhecer isso nela, tanto que elas comentam isso para ela. Eu me sinto uma borboleta, né? E ela chama as mulheres de borboletas, as pessoas que procuram ela de borboletas. Então, ter um elemento é muito importante para chamar de seu dentro da sua marca. Depois, um outro ponto que eu coloquei aqui é comunicação estratégica. A comunicação, ela tem que ser bem estabelecida quando você for criar os seus conteúdos dentro da sua rede social. A forma como você gosta de abordar, a forma como você fala. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de falar baixinho, né, que tem mais essa coisa do meigo, que gosta muito de usar inho no final das palavras, né, que tem todo esse carinho, essa forma, né, quando a pessoa fala parece um aconchego, a pessoa tem vontade até de deitar e ficar escutando, porque você tem essa forma de falar. Essa forma de falar, ela é específica sua. Então, você tem que adaptar a forma como você fala, né? As pessoas elas vão se identificar contigo. Quem gosta dessa pessoa que aborda assim da forma mais suave, vai se identificar com você. Então não adianta nada você fazer um vídeo, gritando e não sei o que, se expressando de vez em quando, porque as pessoas não vão te reconhecer. Elas não vão olhar para aquele conteúdo e dizer, isso aqui foi feito pela Maria, né? Se ela fala assim. Então, não. Agora, se você é explosivo, gosta de bater na mesa e falar palavrão e é muito agitado, se você tem esse perfil, né, de agitação, não consegue ficar parado, né, sentado na cadeira, tá toda hora mexendo e é explosivo, não adianta nada você também tentar fazer um vídeo calmo, porque as pessoas não vão te reconhecer. As pessoas se ligam, né, pelo que você é, como você fala. Então, as pessoas que gostam de pessoas meigas vão se ligar com as pessoas meigas, né? A gente não pode querer agradar a todos, né? Principalmente na rede social. Rede social, você atinge uma massa muito grande. Só que dentro dessa massa, você tem que saber reconhecer qual é o público que você quer falar. Se você quer falar para as pessoas que gostam da sua forma meiga, você tem que falar meigo. A ilustração dos seus posts tem que ser meigo. As cores que você usa tem que ser meiga. A fonte que você usa tem que ser meiga. Mas se você é agressivo, se você é agitado, a forma como você fala, os temas que você faz, eu até tenho um exemplo disso. Não sei se vocês conhecem o Charles, que fala de economia, né? Ele fala tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. O Economista Sincero. E ele é uma forma explosiva, agressiva, né? Tanto que ele tem as cores que ele utiliza é preto e amarelo, né? Se você for ver a fonte dele é sempre uma fonte mais agressiva, né? É sempre com negrito, por exemplo. Então, essa agressividade, ele passa também nos posts dele, ele sempre traz pauta polêmica, né? Todo mês tem pelo menos um assunto polêmico sobre política, sobre economia, e ele fala disso, e ele se afirma nisso. Então, as pessoas que seguem ele têm essa mesma posição, gosta desse lado firme, gosta desse lado agressivo e se liga com ele através disso. Quem quer assistir algo mais light, sem ser agressivo, sem ser polêmico, vai procurar quem? Vai procurar o Primo Rico, né?
que não traz tanta agressividade, tanta polêmica, ele traz só mais o assunto, né? Ele nem gosta de falar muito da vida dele, de se expor, né? Então, existem dentro da área de finanças, dentro do assunto, né, economia pessoal, né? Existem pessoas trabalhando de formas diferentes. E vão ter, às vezes, o mesmo público, mas na maioria das vezes vão ter públicos diferentes. Já uma pessoa que gosta, né, que não gosta muito de se expor, né, de se colocar, que é mais reservado, traz o assunto e deu, encerra, não gosta muito de mostrar sua vida pessoal, essas coisas, ela vai ser o quê? Mais reservada. Então, a forma como ela se veste vai ser mais reservada. As cores que ela utiliza vão ser mais reservado, né? A fonte também mais reservada. A forma como ela fala sempre vai ser um pouco mais reservado, né? Não entrando muito em assuntos pessoais, nada muito em assuntos polêmicos, globais. Ela se atém ao papel dela. Só que neste ponto há um detalhe assim bem importante assim para a gente analisar. Por quê? Geralmente as pessoas que elas falam mais como elas enxergam o mundo, como elas são, se mostram mais, elas tendem a crescer mais e ter uma comunidade mais forte e engajada do que as que gostam de se preservar. Por quê? Porque as pessoas, elas gostam exatamente das pessoas que saem de cima do muro, sabe? Que diz, né? Eu gosto de preto e eu gosto de branco, eu gosto, entendeu? Eu gosto de sorvete, eu gosto de picolé. As pessoas que falam qual é o lado que elas estão, o que elas gostam, o que elas não gostam, né? Qual é a pensamento dela sobre o mundo, sobre as coisas, geralmente essas pessoas, elas conseguem uma ligação mais forte com o público. Porque justamente ela se liga com aquela pessoa que ela tem, de repente, até uma certa dificuldade de se impor. Então, ela se impõe através de você, entendeu? E isso acontece muito nas redes sociais, né? E essa é uma forma de crescer dentro da rede social. Se o seu desejo é atingir um público maior e esse público, né, ele vai no futuro ser um cliente seu, esta é uma forma bem interessante de crescer. E um outro ponto que eu coloquei para ser um dos passos para se posicionar nas redes sociais é a verificação da opinião pública sobre você e o seu serviço. Por quê? Porque se você é morno, se o seu serviço é morno, se não causa grandes transformações, né? Se a forma como você aborda o assunto, a forma como você fala, a forma como você se apresenta, se posiciona aqui nas redes sociais é morna, as pessoas não têm opinião sobre você. E pense assim, ó, a opinião ela pode ser tanto boa quanto ruim, em sua visão, mas as pessoas têm uma opinião sobre você. Se perguntar, quem é a Maria lá no Instagram que fala sobre posicionamento? As pessoas têm que ter uma opinião sobre... é uma menina chata lá que fala chato, né? É uma opinião. Então, se as pessoas têm essa opinião, tudo bem. Elas têm uma opinião sobre o meu serviço, sobre o meu produto. Elas podem gostar ou não gostar, mas elas têm uma opinião. O pior é elas não terem uma opinião nenhuma sobre... Quem é a Maria que fala sobre posicionamento nas redes sociais? Não sei. Fala sobre posicionamento... Maria? Não sei, não tenho nada sobre... Não conheço, não. Acho que até vi lá, é uma menina loira, eu acho. Mas não sei. Entende o quanto isso é ruim para sua imagem, para aquilo que você está fazendo dentro de uma rede social, que é se posicionar? Então, se você quer crescer nas redes sociais, o passo para crescimento é se posicionar nas redes sociais. E se posicionar nas redes sociais, ela vai gerar uma dor, né? Às vezes você vai ter que deixar de ser querido por todo, né? Eu sei que tem muita gente aqui que está assistindo que de repente gosta de ser a querida do rolê, né? Então tudo bem ser a querida do rolê, mas saiba que querer agradar todo mundo não vai te ajudar muito a se posicionar e a crescer. De repente você tem que sacrificar essa posição de ser querido por todos
e ser amado por alguns. Às vezes, ser amado por alguns vai ser mais vantajoso para você no seu futuro. Então, é isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Sobre posicionamento, os 3 passos aqui que eu anotei sobre posicionamento nas redes sociais. Eu espero que esse conteúdo sirva para você saber se posicionar, posicionar sua marca, posicionar o seu serviço dentro de uma rede social como o Instagram, por exemplo. E espero você no próximo vídeo. Um beijo, um grande abraço. Tchau!